Adolescência e sexo. Descobrindo um novo mundo. Realmente, não se trata de verme, nem dor de barriga. Apenas tem pai que não percebe que o tempo passou, que seus meninos e suas meninas não mais perguntam o que é isso ou aquilo. Agora, nesta fase, eles se escondem no banheiro para se conhecerem melhor. Os carrinhos e as bonecas são trocados por namorados e namoradas. Os balões e as bexigas por preservativos. Tudo mudou ou ainda está mudando. O corpo e a cabeça não são mais os mesmos. Por isso, a partir de agora, vamos conversar um pouco sobre adolescência e sexo. Vamos discutir tabus, explorar conceitos. Enfim, vamos sentir prazer descobrindo e experimentando informações. Descobrindo a adolescência, descobrindo o sexo. Só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. A adolescência é uma fase bastante conturbada, mas que, assim como em todas as fases da vida, estamos em busca de conhecer alguma coisa. Na infância, queremos conhecer o mundo, saber o nome das coisas, para que elas servem, como funcionam. Já na adolescência, queremos nos conhecer, saber para que servimos, como funcionamos. No entanto, ninguém nos avisa quando isso vai acontecer, sendo que de uma hora para outra percebemos que tem alguma coisa diferente, acontecendo com o nosso corpo, com o nosso jeito de pensar e de ver o mundo. A adolescente Juliana Souza, de 15 anos, disse que se descobriu adolescente a partir de sua primeira menstruação. No entanto, ela também ressalta que, além das mudanças físicas, tal como o afinamento da cintura, o alargamento dos quadris e o crescimento dos seios, ela percebeu que tinha perdido o interesse de brincar com bonecas e com outras crianças, sendo que desde então passou a ver os meninos com outros olhos. Quando eu me dei conta, diante dessa transformação, eu fui vendo que eu já não era mais uma criança. É ver meninos de outra forma, é perceber que ele tem um cabelo mais bonito, mas e o braço daquele é mais musculoso que o do outro. Então a gente começa a olhar detalhes de colegas de classe que a gente não via antes, a descobrir como é o primeiro beijo, como que sensação, tipo de coisa, a começar a se apaixonar. Com o jovem Diego, de 18 anos, o surgimento de pelos no pubis, nas axilas, no rosto, as mudanças na voz foram cruciais para ele perceber que já não era mais uma criança. Assim como o surgimento das espinhas, que o fizeram perceber que estava mais preocupado com a sua aparência. Ele também conta que foi neste período que se apaixonou pela primeira vez por uma menina de sua escola. As mudanças físicas e biológicas que ocorrem no corpo dos meninos e das meninas compreendem o período que chamamos de puberdade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, tais mudanças geralmente acontecem entre 10 e 13 anos nas meninas e 12 e 14 entre os meninos, mas podem variar de pessoa para pessoa. Segundo a psicóloga do Departamento de Assuntos Estudantis da UERN, Leni Andrade, a adolescência é uma fase de transição que ocorre entre a infância e a fase adulta, entre os 10 e 20 anos de idade. Para ela, nesta fase, muitos adolescentes apresentam comportamentos arredios e rebeldes, como forma de buscar sua autonomia em decorrência das mudanças da puberdade que acabam interferindo na maneira de se comportar e de ver o mundo daquela criança que recentemente se descobriu adolescente. O adolescente é um ser em desenvolvimento. É importante buscar a todo instante aprender com as situações que a vida coloca para preparar-se melhor rumo à vida adulta. Por se tratar de algo novo e, portanto, desconhecido, é preciso ter cautela com o que se ouve e com as pressões do meio, buscando evitar frustrações. Portanto, é importante lembrarmos que a adolescência não é somente marcada por mudanças físicas. É também nesta fase que o adolescente enfrenta dificuldades e angústias, pois não é adulto o suficiente para ser independente, nem pode mais se comportar como uma criança. Por conta disso, na adolescência o corpo muda e às vezes a cabeça padece, pois se trata de um mundo novo que nos convida a descobri-lo, mas que não nos diz quais são os riscos dessas descobertas. Elisandra Torres, mãe de uma adolescente de 13 anos, conta como foi que descobriu que sua filha já estava se tornando um adolescente. Na verdade, eu acredito que uma mãe demora até um pouco a descobrir que realmente chegou essa fase da adolescência. Mas assim, o que fez eu pensar que ela já é uma adolescente é o fato dela querer esconder algumas coisas, né? Hoje ela não se sente segura de se trocar na minha frente, de ficar completamente nua na minha frente. E eu acho que isso é porque está acontecendo realmente as mudanças no corpo dela, ela não se sente segura ainda para
ela ainda não se sente segura para mostrar, né? Eu acredito que isso realmente seja essa etapa da adolescência que está chegando na vida dela. Não saia daí, que no próximo bloco vamos descobrir juntos o sexo. Você está ouvindo Adolescência e Sexo. Descobrindo um novo mundo. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O bullying é um comportamento agressivo que acontece na escola, praticado tanto por meninos quanto por meninas. A violência, que pode ser física ou emocional, ocorre de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que são considerados frágeis pelos agressores. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Gravidez, um tempo de mudanças na vida da mulher. A gravidez é um momento novo na vida da mulher, mesmo que não seja a primeira. Cada filho é um ser único e diferente. É importante que a família acompanhe a gestação, participando das consultas de pré-natal, do parto e dos cuidados com o bebê. Cuidar com carinho da mulher, do bebê, da família. Celebrar a vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Voltamos a apresentar o programa Adolescência e Sexo. São muitas dúvidas e curiosidades que temos quando nos tornamos adolescentes. Ao mesmo tempo, são muitas informações que, ao invés de esclarecerem, fazem nos confundir. É nessa atmosfera que descobrimos o sexo. Inicia-se neste momento as primeiras aproximações com o sexo oposto. É o momento de conhecer, ficar e namorar, que começa com o primeiro beijo na escola. Depois vem os desejos inexplicáveis, a curiosidade em relação ao corpo do outro, como também a vergonha de expor seu próprio corpo. De acordo com a psicóloga Leni Andrade, a adolescência traz o desejo de explorar novas sensações, novas experiências. O adolescente se vê entre seus desejos, as muitas informações e pressões, enfim, entre seus conflitos internos. Mas antes da primeira relação sexual, a prática de masturbação mais frequente nos meninos é o primeiro contato com o sexo que se tem na adolescência. Essa atitude de se tocar para sentir prazer permite ao jovem conhecer suas sensações físicas e perceber como funciona seu corpo e sua sexualidade. O jovem Diego revela que sentia muita curiosidade em relação ao sexo, principalmente depois que se masturbou pela primeira vez durante um banho, tanto que conversava muito sobre o assunto com seus amigos na escola. Além disso, ele ainda conta que escondia em casa revistas de mulheres nuas e assistia a filmes pornográficos. Assim como grande parte dos adolescentes, Pedro diz que nunca se sentiu à vontade de conversar sobre sexo, nem mesmo com seu pai. Erileusa Noronha, mãe de uma menina de 14 anos, reconhece a necessidade e importância do diálogo, mas admite que não sabe lidar com tal situação, sendo que não conversa sobre sexo com sua filha, com medo de estimulá-la a iniciar sua vida sexual. Eu não me sinto assim preparada, porque eu não fui preparada para isso também. Quando na minha adolescência, minha mãe nunca conversou comigo sobre sexo, entendeu? E eu fui descobrindo aos poucos. E nunca conversei com ninguém sobre isso, entendeu? Eu fui descobrindo aos poucos. Aí com a minha filha do mesmo jeito, eu não tenho assim essa intimidade ainda com ela. Converso com ela sobre namoro e tudo, mas assim, sobre o sexo mesmo, eu não cheguei a essa fase de conversa porque eu tenho medo de estimular. A adolescente Fernanda Salles, por sua vez, conta que não conversa com seus pais sobre sexo, pois percebe a indisposição deles em relação ao assunto. Não, pelo menos eu nunca conversei, porque tipo, a gente tem vergonha, e tanto porque a gente agora não pensa muito nisso, desse mais pra frente e tal. E também a gente, se for perguntar, aí eles vão pensar, ok, ela já deve ter feito, então tá querendo fazer. Aí a gente já fica receosa de chegar e perguntar. A psicóloga Lenir diz que não há uma idade específica para que os pais possam conversar sobre sexo com os filhos. Este diálogo deve acontecer a partir do momento que o filho demonstrar curiosidade, o que acontece geralmente na infância.
Os pais devem explicar para a criança apenas o que ela perguntar e de maneira clara, verdadeira e objetiva, sem necessidade de explorar detalhes, diz a psicóloga. Conversar sobre sexo não estimula o adolescente a ter sua primeira relação sexual, contanto que o assunto seja conduzido de maneira correta. Na vida, tudo depende da forma como é conduzido. Conversas informativas, esclarecedoras e coerentes com as necessidades do adolescente irão prepará-lo para esse momento e também para que saiba controlar melhor impulsos e envolvimentos, bem como evitar uma prática sexual nociva e atemporal. O diálogo se torna cada vez mais importante se pensarmos que perder a virgindade, isto é, ter a primeira relação sexual, se torna um marco na vida de qualquer pessoa, pelo que ela representa para cada um de nós, não apenas na vida sexual, mas também na nossa vida emocional, social e até mesmo como ela interfere em nosso equilíbrio psicológico. É por isso que nesta fase, meninos e meninas anseiam, sobretudo, novas experiências. Buscam contato com outras pessoas que possuem gostos e aspirações compatíveis com as suas. Com isso, acabam deixando a família em segundo plano. Muitos chegam até a fumar, tomar bebidas alcoólicas ou usar drogas. Tudo isso como forma de afirmar sua independência. Desse modo, não podemos falar de adolescência e sexo pensando apenas em gravidez na adolescência ou em doenças sexualmente transmissíveis. Temos que ter consciência de que nesta fase a vida nos apresenta a todo instante novas e desconhecidas situações e, como acontece com tudo que é novo, criamos expectativas. O problema é que muitas vezes não somos maduros para lidar com essas expectativas. Por isso que, de acordo com a psicóloga Leni, o adolescente precisa ter cautela em relação a essas novas situações, para evitar frustrações que podem vir a se tornar uma depressão. Pois embora a perda da virgindade seja algo muito íntimo, muito pessoal, adolescentes não decidem o momento correto sozinhos, pois estão cercados de pressões da família, da religião, da escola, dos amigos e dos namorados, o que gera ainda mais expectativa, dúvida, desejo e até medo. Como nos conta a psicóloga, o que muitas vezes impulsiona e incentiva os jovens a relações prematuras. A influência da primeira relação na vida emocional está ligada ao que motiva a pessoa a fazê-lo. Adolescentes estão cercados de pressões, como já coloquei, sendo muitas vezes incentivados a relações sexuais prematuras. Incentivados ou até obrigados também. Para não se sentirem diferentes ou rejeitados pelo seu grupo, muitas vezes eles cedem, quando em seu íntimo prefeririam vivenciar esse momento em uma relação estável. Catarina, mãe de Fernanda Salles, idealiza a primeira relação sexual de sua filha. Eu acho que ela tem que estar bem preparada para que isso possa acontecer. Que seja com a pessoa que ela gosta, uma pessoa assim que ela já esteja bem madura, assim, mais madura para ela não se deparar com algum problema, não tem que se prevenir. Enquanto isso, Fernanda diz ainda não estar preparada para perder sua virgindade. Eu acho ainda que eu não estou preparada, que eu não sei como é que vai acontecer e quando é, né? Eu acho que tenho muita coisa para aprender ainda. Enfim, é preciso entender que é na adolescência que construímos nossa identidade e adquirimos autonomia e capacidade para fazer escolhas, tomar decisões e assumir responsabilidades. Como já dissemos, é quando o nosso corpo se transforma e buscamos novas experiências e sensações. Sendo assim, é muito importante o apoio da família nesta fase tão cheia de conflitos, de modo que os pais ajudem a seus meninos e meninas a se conhecerem e conhecerem o sexo da melhor maneira. Mas fazer ou não sexo, seja aos 12, aos 18, antes ou depois do casamento, é uma decisão que só cabe a cada um, que deve ter consciência de seus atos e das consequências de suas atitudes e de seu comportamento, que podem resultar em uma gravidez indesejada ou em alguma doença, pelo não uso da camisinha ou de outro método contraceptivo. Mas isso já é assunto para um outro programa. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade para discutirmos outros temas que envolvem adolescência e sexualidade. Até lá!